Bom dia a todos. Esse vídeo é direcionado a todos aqueles que têm profundo apreço e admiração pela democracia e pela liberdade de expressão. Esse vídeo tem o propósito de mostrar que a esquerda brasileira, junto com o STF e o TSE, teve feito uma dobradinha para censurar veículos de comunicações do espectro político da direita, em geral. E quero apresentar dados oficiais para dar substância às argumentações desse vídeo. Primeiro, no site oficial de Lula existe a seguinte matéria, abro aspas para ler. Urgente. 300 perfis bolsonaristas compartilham fake news sobre Marcola e Lula em ação de milícia digital. Fecho aspas. Essa conversa saiu na Veja, que é um veículo da grande mídia. Policiais em um inquérito interceptaram áudios de Marcola, dizendo que Marcola falou que, apesar de Lula ser um pilantra, era melhor Lula ganhar do que Jair Messias Bolsonaro. E isso foi veiculado pela grande mídia. Segundo o site, o TSE proibiu a divulgação dessa notícia. Portanto, o TSE proibiu a divulgação para que cerca de 300 perfis retirassem essa notícia de circulação de suas redes sociais. E por incrível que pareça, só são perfis de direita. Segundo, o PT censurou 34 perfis no Twitter. O PT e o Lula protocolaram no TSE um pedido de providência contra 34 perfis no Twitter, que é basicamente a direita brasileira inteira. Já virou pedido aberto de censura. E tudo isso sem a esquerda estar no poder. Imagine se a esquerda chegar ao poder, pegar o aparato estatal, como a AGU, como a Procuradoria-Geral da República, e começar a comandar esses órgãos. Como será a censura no Brasil? Pensem muito bem. Terceiro, vão processar o Peter do canal Anarcocapitalismo por falar de matérias que circularam na grande mídia. Veja, circula na grande mídia, mas quando os canais libertários de direita, de centro-direita, quando começam a repercutir essas mesmas notícias, eles são censurados. E o Peter será processado justamente por comunicar aquilo que a grande mídia já tinha falado. A mesma coisa do áudio de Marcola, praticamente pedindo voto para Lula. Quarto, censura a Jovem Pan. PT lança um processo no TSE pedindo para que o ministro Alexandre de Moraes censure a Jovem Pan, alegando que eles não estão sendo isonômicos no tratamento ao presidente Lula. Ou seja, de forma prática, eles querem que a Jovem Pan fale bem de Lula, o que seria uma loucura total. Desde o início da campanha, já foram censurados 27 vídeos da Jovem Pan. A coisa está escancarada. Veja bem, o quinto ponto que eu quero aqui abordar, do democrata, do rei, do homem mais honesto do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2004, expulsou um jornalista aqui do Brasil por ter chamado o presidente da República, na época, de bêbado. Agora, eu sei de um presidente que foi esfaqueado em praça pública e depois jogaram bola, entre aspas, com sua cabeça e não deu em nada. Imagine se fosse a oposição. Sexto, Lula está usando o fundo eleitoral para publicar a todo vapor em sua campanha fake news. Se você for no Google e der um Google na campanha do PT, o PT está dizendo que Lula foi absolvido.
E Lula não foi absolvido em nenhum processo sequer. E isso até mesmo a esquerda e pessoas da esquerda como Ciro Gomes afirmam categoricamente. O que foi que aconteceu no caso Lula? O Supremo Tribunal Federal esperou Lula completar 75 anos para que os processos de Lula caducassem, por assim dizer. E o Supremo Tribunal Federal disse que a vara que julgou Lula, que foi Curitiba, não era competente, mas a vara competente seria Brasília. Portanto, o Supremo apenas suspendeu, voltando para Brasília e começando do zero os processos. Ou seja, Lula não foi absolvido de nenhum processo sequer. Sétimo, qual é a estratégia da esquerda? A esquerda percebeu que Dilma foi impeachmentada e que a imagem de Lula foi completamente destruída e derretida por causa da mídia e das redes sociais e das informações que circulam com liberdade. Então Lula quer regular a imprensa para que sua imagem não seja mais destruída além do que já está. Se Lula for eleito, Lula já vai ganhar a eleição com sua popularidade lá embaixo. E para além disso, com rejeição de quase 50%. Isso é terrível e vai dificultar em muito a vida de Lula. E ele sabe disso. E é por isso que dia e noite ele quer e ele fala abertamente que tem projetos para regular a mídia brasileira. Ele quer adotar o que já foi adotado pela esquerda na Venezuela, em Cuba, Nicarágua e China. Ou seja, manipular as mídias sociais, a grande mídia, para que ele tenha o maior controle possível de informações e para manipular a maioria das pessoas aqui no Brasil. E por último, eu quero terminar com uma reflexão bíblica, mostrando que o Senhor Jesus Cristo e a Bíblia são a favor da liberdade de expressão. Se você ler Mateus capítulo de número 16, em um encontro privado entre Cristo e os apóstolos, Jesus pergunta aos seus discípulos o que as multidões falavam a respeito dele. E os discípulos responderam dizendo que uns achavam que ele era Elias, outros achavam que ele era João Batista e outro um dos profetas. Veja, apesar das multidões que seguiam Jesus ter uma opinião errada a respeito dele, ele se importava e queria saber qual era as opiniões dessas pessoas. Segundo, para terminar, em Gênesis capítulo 2 e 3 e em Tiago, vai dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, se expressar faz parte da essência humana, pois o homem é um ser racional, um ser lógico, um ser que pensa. E Deus deu essa capacidade ao homem e essa dignidade dele se expressar e mostrar aquilo que ele quer e aquilo que ele sente. Portanto, cercear a liberdade de expressão de quem quer que seja é um absurdo total. Que Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus.